Aí você começou a escrever primeiro ou começou a fazer palestras primeiro? Como é Eu acho que as duas coisas surgiram juntas, porque eu comecei a dar palestras, eu terminava de dar palestras, eu estava dando aula em faculdade, aí era convidado para dar uma palestra, e alguém sempre falava assim, mas isso aí tudo que você falou, onde eu acho? Tem um livro seu? E eu sempre escutei os sinais do universo, né? Sim. Então, se o universo estava me dando esses sinais, eu falei, eu vou escrever um livro porque eu acho que eu tenho muita coisa para falar e vai ajudar muita gente. Qual foi o primeiro? O primeiro livro foi voltado para os meus alunos da faculdade sobre pedagogia. Então, eu falava sobre educação. Ah, tá. Então, chama ele de pedagogia do compromisso. Então, eu falava sobre o compromisso com a área da educação e tal. Tá. Então, mas eu já envolvia coisas de comportamento humano. Sempre fui apaixonado pelo comportamento. Ficava observando as pessoas, olhando como que elas se comportavam, o que elas faziam em cada situação. E aí eu fui fazer o segundo livro, que é interessante que essa semana mesmo, quando a gente estava falando sobre esses ataques às escolas e violência nas escolas, foi um livro que eu abordava isso, chamado Mais Respeito. Só que, sei lá, há 15, 16 anos não se falava de bullying, né? Então eu falava sobre violência, a palavra violência nas escolas. Esses dois foram meus primeiros livros sobre a área da educação. Depois, todos os outros 23 livros são sobre desenvolvimento pessoal. Então, já que você tocou nesse assunto, e é um assunto que está tão quente aí na vida de todo mundo, né? Principalmente dos pais, eu queria te perguntar, isso tem solução? A gente vai conseguir resolver, passar essa fase? Olha, Leão, você como avô, eu tenho certeza que você fica angustiado quando a sua netinha vai para a escola, né? Porque isso é uma angústia de todos os pais atualmente, que levam seu filho para a escola, e aquele momento que você deixa a criança no portão, não é mais aquele momento de paz, né? Que você sabe que a criança está segura. Exato. Você tem um momento ali que você não tem mais o controle. Então os pais estão vivendo uma crise de ansiedade, de depressão, de preocupação, e transmitindo isso para as crianças também. Respondendo sua pergunta, eu acredito que isso tudo tem solução, porque a gente precisa focar no ser humano. Então, quem entra lá na escola, quem comete uma violência, quem agride, quem mata, são comportamentos. Então, são comportamentos humanos. A gente via isso muito distante da gente, quando a gente via um ataque nos Estados Unidos. Uma coisa nos Estados Unidos só. E a gente via lá nos Estados Unidos uma notícia que um jovem entrou, atacou a escola, e a gente falava assim, nossa, lá é uma loucura, né? E agora a gente vê aqui tão pertinho de casa. A impressão que a gente só importa o pior de lá, né? A gente tem ou uma sensação de que está acontecendo lá agora, na frente, e vai chegar aqui a qualquer momento. E quando a gente vê isso chegar tão próximo a gente, chegar num comportamento assim, de mudar o hábito das pessoas, porque eu tenho um sobrinho também de 7 anos, e eu vejo a mãe dele angustiada, a avó dele angustiada, o pai, e a escola preocupada com segurança agora na porta, e as crianças estão vendo policiais na porta das escolas também. Isso tudo é o comportamento humano. Então, a pandemia, a gente está vivendo um pós-pandemia ainda, né? Eu acho que se a gente daqui 10 anos falar de pandemia, vai estar muito natural para a gente, vai estar muito atual para a gente, porque nós vivemos isso na pele, então a gente vai contar daqui 10 anos, porque nós sentimos muito esses 2 anos. A pandemia intensificou muitos dos sentimentos negativos que o ser humano tinha. Então, hoje a gente vive uma crise de ansiedade. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente está com mais de 18 milhões de pessoas com ansiedade, sofrendo. Isso declaradas, né? Que são as que buscam ajuda, as que fazem um tratamento terapêutico, ou que buscam um medicamento. Então, a gente tem como catalogar isso. Mas e o número de pessoas que estão ansiosas, deprimidas, preocupadas? E isso não é só na escola. Se a gente olhar a escola, ela sempre foi a primeira sociedade que a criança tem contato. Então, ali a gente aprende a conviver com o colega, aprende a respeitar o espaço do outro, etc. Mas a gente vê violência o tempo todo no trânsito. A gente vê na fila do supermercado. Hoje, com as redes sociais, TikTok, Instagram, você abre e você vê um vídeo de pessoas brigando na fila do mercado. É que quando chegou a escola, se tocou aquele botãozão gigantesco do alarme, né? Opa, peraí, tem alguma coisa que não tá boa. Assim, o perigo parece que vem de todos os lados, né? Porque a gente fala assim, no caso aí, que a gente teve os casos que a gente teve,
foram alunos que agrediram alunos ou alunos que agrediram professores. Mas a gente vê o contrário também. A gente vê professores estressados, talvez até com medo dos alunos e que aí acabam sendo agressivos. A gente já tem casos. Outro dia eu estava conversando com uma professora, ela veio me pedir, ela me parou e falou assim: você tem o poder na televisão, você fale, pelo amor de Deus, a favor dos professores, porque a gente está sendo ameaçado, a gente não aguenta com mais, estilete, a gente não aguenta mais. E aí ela começou a falar. Conforme ela começou a falar, ela dizia assim: não, porque eu sou daquelas que ponho eles no lugar deles. E não sei o quê. E aí tinha um autoritarismo na voz dela, no tom que ela falava, na raiva que ela tinha. E aí eu falei, gente, mas se eu fosse aluno dessa mulher, eu ia ter medo dela. Entendeu? Pensei eu. Então, porque eu estudei, eu tive professores, eu tive medo de uma professora que era agressiva. Eu lembro que me marcou muito. Eu estava na 4ª série do primário, no Caetano de Campos, mas tinha professoras maravilhosas, uma diretora maravilhosa. Então você vê que a coisa é de todos os lados. Não é só das crianças, não é só da criança que sofre o bullying, vem de todos os lados, né?